Tudo bem, alunos, professores da educação de jovens e adultos, como vocês estão? Espero que todos bem e vamos começar mais uma aula de ciências hoje. E hoje nós vamos falar sobre reprodução. Reprodução dos seres vivos. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que será que os seres vivos necessitam da reprodução? Então, a reprodução, ela acontece com todos os seres vivos, com os animais, com os seres unicelulares, com as plantas. Aqui nós vamos ver também ali, um exemplo de esponjas do mar, então são da família dos quinidários, lá das águas-vivas, das caravelas e dos corais. E ali também nós colocamos mais um exemplar de animal entre as aves. Então, cada reprodução acontece de uma forma e modalidade diferente. Então isso que é o bacana, é o diverso dos seres vivos, então com diferentes formas e modalidades de reprodução. Então ela basicamente acontece com duas grandes formas, a assexuada e sexuada. Mas primeiro vamos pensar, por que os seres vivos se reproduzem? Pensem aí, enquanto vocês pensam, vou deixar um tempo para você organizar o seu caderno. Coloca lá, aula de ciências e a data de hoje. Então, anotaram aí? Então, nossa primeira questão, vamos colocar lá. Por que os seres vivos se reproduzem? Então, a reprodução garante a perpetuação da espécie. Então, o fundamento, o principal propósito da reprodução é garantir a espécie. Sim, porque quando o indivíduo não consegue mais passar o seu material genético, a sua carga genética para frente, para as futuras gerações, ele corre o risco de extinção. Então, por isso que a gente escuta falar sobre alguns animais que entram nesse risco de extinção e até de animais que foram extintos, pois a sua reprodução não foi mais possível, às vezes por motivos ambientais, outros por motivos genéticos mesmo, por mutações em que aquele ser não conseguiu mais se adaptar ao meio ambiente. Então, a principal causa, o principal motivo da reprodução é a perpetuação da espécie, perpetuação. Então, a passagem da carga genética, do material genético daquela espécie de geração em geração. Então, como será que a gente pode responder a nossa pergunta? Então, vejam lá. Por que os seres vivos se reproduzem? A reprodução garante a perpetuação da espécie. Vou esperar vocês anotarem e a gente já volta.
Certo? Então conferiram lá? Então só para a gente entender melhor o que quer dizer essa perpetuação. Então é tornar-se eterno, né? Preservar aquela espécie. Então manter a espécie, ok? Então seguindo pensando sobre os tipos, as formas de reprodução. Observem agora esses organismos. O que nós temos ali agora é a foto de uma bactéria. A bactéria, olha só, ela é a rainha da produção assexuada. Como assim assexuada? Então, assexuada é quando a gente coloca o A na frente, quer dizer que não há. Então, quer dizer que não existe a troca de material genético. Essa reprodução pode acontecer sem a necessidade dessa troca de material genético. Então, a bactéria, por exemplo, não tem bactéria macho, bactéria fêmea. Ela pode se reproduzir das duas formas, de forma sexuada ou assexuada. Mas quando ela se reproduz na forma assexuada, quer dizer, sem troca de material genético, ela se reproduz através da divisão binária. Quer dizer, então, que ela tem uma célula-mãe, o controle ali da sua carga genética, e a partir daquela célula-mãe ela vai criar uma nova célula, um novo indivíduo. Que na verdade aquele indivíduo vai ser uma cópia dela, a célula filha, a cópia daquela que já existe. Então, as bactérias são bastante comuns, mas com essa forma de reprodução, na forma assexuada. Inclusive, se ela tiver o ambiente adequado, ela se reproduz mais rapidamente. Então, nesse formato assexuado, as vantagens que esses seres vivos apresentam é que ela pode ser uma reprodução mais rápida, não necessita encontrar um parceiro, um par, para se reproduzir, e ela vai continuar levando a carga genética desses seres vivos, quer dizer, continua perpetuando a espécie. Que outras formas de reprodução assexuada acontecem entre os seres vivos? Olha só, essa é a foto de uma planta. Como que ocorre, então, a reprodução entre as plantas? Então, algumas plantas também se reproduzem pelo modo de divisão, multiplicação vegetativa. E também acontece uma reprodução assexuada com esse outro animalzinho aí. Parece uma planta, não é? Mas não é, é uma hidra, que também faz parte da família lá que eu falei no começo dos quinidários, das esponjas, das águas-vivas. A hidra, se reproduz por brotamento. Nós já vamos ver como isso acontece. Então vejam lá a Ora pronobis, que é a plantinha que nós estávamos vendo ali, que também faz uma reprodução assexuada. Como que é a reprodução de multiplicação vegetativa? Como assim, professora? É a famosa pega-mudinha que a gente conhece lá. A gente pode retirar uma parte da planta, uma parte que haverá a célula de reprodução, que pode ser o caule, a raiz ou até mesmo a folha, dependendo da espécie. Algumas espécies, por exemplo, como o gengibre, a bananeira, através do rizoma, o rizoma que está ali no caule, e aí ela colocada num outro ambiente, com as condições necessárias, com a terra, com a água, a iluminação adequada, ela vai reproduzir um novo indivíduo, tá? Então essa é a reprodução por multiplicação vegetativa. E a hidra que se reproduz por
por brotamento. Então, é um animal, um ser vivo, que vai produzir um broto. Isso mesmo, da parte do corpo dela mesmo vai brotar um novo ser vivo. Então, essa reprodução acontece entre esses animais, entre a esponja, entre a água-viva e os corais, justamente por essa facilidade deles viverem em colônias e se proteger para manter aí a espécie, a perpetuação da espécie. E uma outra forma de reprodução assexuada é a reprodução da planária. A planária é um verme, um indivíduo da classe dos plateumintos, e eles podem se reproduzir dos dois jeitos também, de forma assexuada e sexuada. Na forma assexuada, ela vai se reproduzir por fragmentação. Então, este ser vivo, ele tem a capacidade de regenerar. Se você tira um pedaço dele, ele logo vai se constituir de novas células e tecidos para criar um novo indivíduo. Então, a planária, que é também encontrada aí em lagos, em lugares úmidos, em córregos, pode causar algumas doenças ao ser humano, né, como a ectossomose e a teníase. Então, por isso, a importância de tomar água, de usar a água tratada, tá? Então, a planária, ela se reproduz desta forma, na condição assexuada, por fragmentação, e quando ela se reproduz da forma sexuada, com a troca de material genético de um outro indivíduo, ela também tem uma condição diferenciada, porque ela é hermafrodita. Então, quando os dois fazem o cruzamento do material genético, os dois vão ficar com óvulos fecundados. Quer dizer, então, a multiplicação, a perpetuação dessa espécie é garantida de duas formas. Nossa, professora, mas por que tudo isso? Então é difícil acabar com esse bichinho. Não é tão difícil assim, né? Então ela daí não resiste a temperaturas quentes, a lugar seco, não resiste ao cloro. Então a natureza deu essa forma de multiplicação mais fácil para a planária, mas ela também se torna um indivíduo sensível, vulnerável, que pode correr riscos aí predatórios o tempo todo, tá? Então, essa é a particularidade da planária, ok? Seguindo lá, então, vamos exercitar agora a aprendizagem. Que nós já falamos sobre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Você compreendeu que, então, para ocorrer a reprodução assexuada, não é necessário um outro indivíduo, então, não há necessidade de procurar um parceiro, um par daquela espécie. Também é facilitado pela rapidez, ela pode ocorrer mais rápido, mas há também as desvantagens. Nessa forma assexuada, será sempre um clone daquela espécie, então ela vai sempre repetir aquele material genético. Se naquele indivíduo há uma informação genética de que eles não resistem a baixas temperaturas, por exemplo, todos os indivíduos reproduzidos ali não vão resistir a baixas temperaturas. Entenderam? Então há vantagens e desvantagens. Então vamos pensar lá agora sobre a reprodução sexuada. Então, como eu expliquei para vocês, a planária, por exemplo, é um indivíduo hermafrodita, então não precisa ter dois de sexos diferentes, mas ela também consegue se reproduzir de forma assexuada. Então, o que é necessário para acontecer a reprodução sexuada? Vamos pensar? A reprodução sexuada envolve sempre um progenitor, dois progenitores de sexos diferentes, ou dois progenitores do mesmo sexo, ou dois gametas. O que é fundamental para acontecer a reprodução sexuada? Então, lembram lá que a gente falou sobre as bactérias também, que não há bactéria fêmea ou bactéria macho. O que acontece é um doador e um receptor. Então, para acontecer a reprodução sexuada, terá sempre que haver a troca de material genético.
ok? Então, para responder essa questão, o correto é que nós sempre precisamos de 2 gametas, 2 células de reprodução, ok? Vou deixar vocês anotarem um pouquinho e a gente já continua. Então, continuando, agora a gente pensando sobre a reprodução sexuada. Então, como eu disse, para a reprodução sexuada acontecer, precisa ali ocorrer a troca de material genético. Então, vai precisar das células sexuais. Quais são as células sexuais? Então, são os gametas. O que são os gametas? São as células sexuais que vão levar as informações genéticas de um indivíduo para o outro. E os espermatozoides? Então, os espermatozoides é que serão os mensageiros dessas informações. Os espermatozoides são as células sexuais masculinas. Então, eles vão levar essas informações. Ali a gente pode observar no formato dele que ele tem uma cauda chamada de flagelo, que vai possibilitar o movimento, e ali na ponta o núcleo dele, que é provavelmente onde está a maior parte das informações genéticas que vai ocorrer na troca. Então ali a gente pode ver, olha, o espermatozoide vai em busca do óvulo para ocorrer a fecundação, que através da fecundação é que vai ocorrer a reprodução. Como assim, professora? Bom, a maior informação que se tem dos códigos genéticos está no nosso DNA. Então, essas células vão levar esse código 50% de um indivíduo que fecundará o óvulo com 50% do outro indivíduo, das informações genéticas do outro indivíduo. Por isso, a importância do estudo da genética, né? Como é possível a gente saber dessas informações hoje? Por causa da genética. Então, o mapeamento do nosso DNA. O DNA é feito por metros longos, filamentos de códigos sobre a nossa carga genética. Então, através da fecundação, é que ela é levada para reproduzir um novo indivíduo. Como que a gente pode identificar essa carga genética? Então, através da hereditariedade. Como assim a hereditariedade? O que a gente identifica em comum entre os indivíduos. Ah, você tem muito a cara da sua mãe, você tem muito o jeito, características do seu pai. Por quê? Porque houve essa junção de material genético. E às vezes, por que um tem muito mais características da mãe ou muito mais características do pai? Porque nesse mapeamento do código genético haverá sempre um material predominante
uma genética predominante, e uma recessiva, quer dizer, um que predomina e o outro que vai aceitar mais a predominância do outro. Sabe-se ao certo como isso acontece? Ainda não, há muitos estudos, a genética é muito importante, a ciência é muito importante para isso, para descobrir como tudo isso ocorre. Mas o que se sabe é que a transformação dessas informações, né, que o DNA carrega, passa para o RNA faz essa leitura dessa carga genética, e o RNA vai ajudar a produzir as proteínas e o que vai formar os novos tecidos e ali as novas células do novo indivíduo. Então aqui a gente vê o óvulo, então é o gameta de reprodução feminino. E o óvulo no momento da fecundação. Então, como a gente viu, o espermatozoide ele tem todo um corpo e uma habilidade para se movimentar, para chegar até lá. Exatamente, porque a fecundação ela acontece no tubo uterino. Então, para percorrer esse caminho, ele precisa nadar por 2 ou até 7 horas. Então, é mesmo um trabalho, é um espetáculo da vida, a fecundação, a reprodução. E ali a gente pode observar, olha, como as características vão passando de pai para filho, de mãe para filho e acontecendo a perpetuação da espécie. Quando ocorre a fecundação, então aí nós já chamamos essa célula de zigoto ou célula-ovo, que é realmente onde começa a acontecer a multiplicação das células, como eu falei, a leitura do DNA passa para o RNA e o RNA começa a produzir a proteína e as informações para a geração dessa nova vida. Então, essa é um belo exemplo, né? Uma forma de como acontece a reprodução sexuada, que é o nosso tipo de reprodução, a reprodução humana. Então, nós vemos ali uma mãe gestando, né? Uma gestante. E por isso, gente, a importância dos cuidados na gestação. Então, quando essas informações genéticas estão sendo criadas, essa nova vida está acontecendo, se a mãe é submetida a radiações químicas ou alguma interferência muito forte, a quebra nesses códigos. E aí é que pode ocorrer consequências sérias no desenvolvimento dessa criança, dessa nova vida. Então, a reprodução humana. Nossa reprodução, como eu disse, já é sexuada, acontece por meio da troca do material genético. Precisa de outro parceiro, leva um tempo, tem um gasto energético. Então, do ponto de vista da ciência, as vantagens da reprodução assexuada, que ela não precisa gastar energia, não precisa de outro parceiro e ela é muito rápida. Porém, ela só produz clones, só produz indivíduos com carga genética repetida, que podem se tornar vulneráveis a outras condições. Mas, na reprodução sexuada, nós temos aí um gasto energético maior, né? Um gasto energético grande. Precisa encontrar o parceiro para a troca do material genético e ela, daí, como vantagem, ela vai produzir novos indivíduos. Então, ela faz a junção dessa carga genética. Então, a probabilidade de nascer outros indivíduos com resistências a fatores genéticos, mas também de reproduzir ali alergias ou algumas falhas do código genético também ocorre. Porém, esse meio de reprodução garante maior segurança para perpetuação. Então, olhem lá, o momento em que já vai se criar ali o embrião. Então, o óvulo já está preparado para receber o espermatozoide, ocorrer a fecundação e a partir ali nasce o embrião. Então, nessa imagem ali, a gente pode observar bem as características genéticas que passa de pai para filho, de mãe para filho. Então, como a gente conversou,
todo esse material, toda essa leitura do DNA é passado no momento da reprodução e é gerado um novo indivíduo. Ah, professora, mas não são só características físicas, às vezes características comportamentais. Então, tudo isso está envolvido com a carga genética, mas também com o meio em que somos criados, né? Com o meio em que crescemos. Então, alguns hábitos, alguns costumes nós desenvolvemos no convívio, mas cientificamente, biologicamente, o que nós levamos de nossos ancestrais são o DNA, a carga genética das características físicas, inclusive as características imunológicas. Algumas doenças são hereditárias, passam de pai para filho. Então, olha lá. Então, a reprodução sexuada, então a maior vantagem desse tipo de reprodução é a variabilidade genética. E na reprodução assexuada, forma-se um novo indivíduo a partir de um único progenitor. Ok? Então, dando continuidade ao desenvolvimento da vida humana. Então, após o momento de reprodução, desse desenvolvimento do embrião, o ser humano, um ser vivo, como qualquer outro animal, ele vai ter as suas fases, o seu ciclo da vida. Então, a gente pode ver ali, desde o início do bebê, da infância, da adolescência, adulto, até a melhor idade, né? Então, olha assim, ó, só pensando nas fases da vida masculina. Você se lembra das alterações que o seu corpo sofreu, das mudanças que ocorreram na nossa vida? É só a gente pegar fotos antigas, é só a gente revirar aí pela memória, nós podemos ver claramente. Então, toda aquela mudança, todo aquele desenvolvimento de tecido, crescimentos de ossos, acontece lá na nossa reprodução, no início da vida e pelo resto da nossa vida. Então, nós vamos ter ali, se vocês se lembrarem da nossa aula sobre o sistema endócrino, bastante mudança hormonal que vai mudar o nosso corpo. As fases da vida da mulher, então, são bem semelhantes. Nós somos seres vivos da mesma espécie, porém, ocorrem mudanças de forma diferente. Lembrando, gente, que nós somos seres humanos, então não tem uma forma única para todo mundo. Não é como uma adaptação ou uma atualização do celular, por exemplo, né? Baixou ali, já é uma nova versão. Não é assim. Tudo acontece lentamente, no seu devido tempo e cada um com as suas percepções, ok? Então, quais são as 4 fases da vida? A primeira, a infância. A segunda, a adolescência. A terceira, a fase adulta. E depois, a velhice, ou a melhor idade. Então, qual é o período que determinamos infância? Infância são as pessoas até 12 anos incompletos. Então, da nossa fase lá, desde bebê, da primeira infância, que a gente também chama, ali do 0 aos 2 aninhos, e depois até os 12 anos incompletos. Então, é a fase de desenvolvimento da criança. Então, é muito importante nessa fase também o aleitamento materno, é o principal alimento do bebê para que ele se desenvolva com saúde e dentro, né, do esperado. Então, também aí dentro dessa fase, nós vamos ver as mudanças corporais. Tem a troca de dentição, tem o crescimento mesmo. Então, tudo isso vai acontecendo com o ritmo hormonal de cada indivíduo. Então, a produção de hormônios é que vai delimitar o crescimento, junto com a carga genética que ele já veio escrito lá no seu momento de reprodução, e o crescimento normal da criança, né? A mudança de estatura, mudança de peso, tudo isso na fase de desenvolvimento do ser humano. Na adolescência, então, o que a gente restringe como adolescência? Pessoas entre 12 e 18 anos de idade.
Então, a partir dos 12 ali, lá na infância, eles dizem 12 anos incompleto. Então, a partir dos 13, a criança já é considerada adolescente. Então, ela já tem um entendimento melhor, uma capacidade cognitiva e abstrata maior do que na infância. E as mudanças corporais também aumentam, principalmente nessa fase. Então, aí há um pico muito grande de hormônios e muitas mudanças físicas, além das psicológicas e emocionais. Então, é uma fase de bastante demanda, de bastante gasto energético mesmo, pois ela é fundamental para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento. Então, olhem ali nessa figura, uma representação de um menino já se barbeando ali, porque são elementos físicos que primeiro apontam essa mudança no corpo do fim da infância, entrando na adolescência. Então, a fase ali da adolescência demarca o fim da infância e a transformação para uma vida adulta. Então, o surgimento de pelos, mudança na voz, são características comuns. Acontecem também nas meninas, mas de forma diferente. As meninas, então, elas vão passar por uma transformação no corpo também, surgimento de pelos, mudança de voz, mas de forma diferente. Há também ali um desequilíbrio hormonal. Às vezes cresce muito rapidamente, às vezes não cresce, às vezes o pé cresce bastante e é perfeitamente normal. É um momento de transformação. Então, como eu disse, nada rápido, é um período ali dos 13 aos 18 anos que essas mudanças vão ocorrendo gradativamente. E você sabe qual é o nome do período de transição entre a infância e a adolescência? Vocês se lembram disso? Essa fase nós chamamos de puberdade. Exatamente assim, porque é o momento da transformação. Para as meninas, é um momento marcante também, pois acontece a sua menarca, a primeira menstruação. É o que vai dizer que as suas células de reprodução, seus óvulos, estão amadurecidos. Então, é uma mensagem da natureza. Este corpo já está pronto para a reprodução. Porém, ela desenvolve ali toda uma outra fase, junto com a primeira menarca, o desenvolvimento do corpo, como a gente conversou também, o desenvolvimento psíquico e emocional. Então, é um período, não é a partir dos 13 anos, ali começa dos 13 e vai até os 18. Vocês se lembram dessas mudanças? Há fases na vida que nos marcam muito e, como também fisicamente, começam a mudar as responsabilidades. Então, o adolescente já tem consciência dos seus atos, já pode, inclusive, a partir dos 16 anos, votar. Então, a responsabilidade, a cobrança sobre o indivíduo também muda. Você se lembra dessa fase na sua vida? Vamos pensar um pouquinho. Escreva 3 mudanças que ocorrem na puberdade, em meninas e meninos. Vocês se lembram disso? Então, nas características, pensando agora nas características físicas. O que principalmente muda nas meninas e nos meninos? Vocês podem anotar lá, dividindo em colunas separadas. Meninas de um lado e meninos do outro. Eu vou voltar no enunciado da questão e vocês podem copiar.
certo? Então, pensaram? Então, lembrando sobre as características físicas dessa fase. Então, há uma ação hormonal muito grande, uma carga hormonal bem grande. Então, nos meninos, é fácil de identificar um crescimento muito rápido, um odor axilar, quer dizer, eles já estão ali com os feromônios em andamento, então exala esse odor. Acne, surgimento de acne, espinhas no rosto e em outras partes do corpo, pelos pubianos ou axilares, então os pelos que começam a surgir no corpo, mudança da voz e aumento dos testículos. Então, nos meninos, o que vai dizer que eles estão se preparando, quase prontos aí para a reprodução, é esse aumento também ali dos testículos, que vai produzir e armazenar as células sexuais, ok? E nas meninas? Então, bem parecido lá, iguais praticamente, pouca coisa que muda, olha, um crescimento muito rápido também, então ali alguma mudança no corpo da menina, o odor axilar, a acne, as espinhas, os pelos pubianos e axilares, o crescimento mamário, então o surgimento das mamas, como a gente comentou, após a menarca, a primeira menstruação, o corpo da mulher se prepara para a reprodução, então o surgimento das mamas é o crescimento para poder amamentar um futuro indivíduo. E a primeira menstruação. Então, são características físicas bem visíveis dessa transformação do indivíduo, do crescimento nas fases da vida do ser humano. Ok? Por hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Espero vocês na próxima. Um abraço e até logo!